Os seus tomates já não têm o mesmo vigor de antes, e os pepinos olham para si com desilusão. Agosto não é apenas o mês da colheita, mas também a altura ideal para lançar as bases da fertilidade futura. E se eu lhe dissesse que tudo o que precisa para isso já se encontra no seu próprio terreno? Hoje, vamos esquecer os pacotes de químicos comprados em lojas e preparar 5 dos fertilizantes orgânicos mais poderosos. Vai aprender a transformar ervas daninhas comuns e restos de plantas em verdadeiro ouro para a sua horta, que trabalhará por si durante todo o próximo ano. Por que agosto, afinal? A razão é simples. Com o final do verão, as nossas plantas dedicadas já esgotaram as suas energias a formar frutos, e o solo está visivelmente exausto. Este é o momento perfeito para retribuir e nutri-lo com micronutrientes. Os produtos químicos são um doping rápido, mas temporário. Pelo contrário, estamos a construir um jardim saudável e vibrante para os próximos anos, criando o equilíbrio certo no solo. Vamos começar com um verdadeiro clássico, que jardineiros experientes chamam de ouro líquido, o chá de composto. E não o confunda com um simples processo de deixar o composto de molho na água. Nossa receita é de um nível completamente diferente. É um verdadeiro elixir da vida para o seu solo. Imagine que você está dando à sua terra não apenas alimento, mas um poderoso probiótico, como um iogurte benéfico para os humanos. O chá de composto é um concentrado vivo de milhões de micro-organismos benéficos, bactérias, fungos e protozoários. Eles são seu exército pessoal e invisível, trabalhando incansavelmente sob a terra, dia e noite. O que este exército faz? Primeiro, ele ajuda as plantas a absorver nutrientes que já estão no solo, mas de forma inacessível. Em segundo lugar, esses micróbios melhoram a estrutura da terra, tornando-a mais solta e arejada. As raízes conseguem respirar com mais facilidade. E em terceiro lugar, eles combatem ativamente os patógenos nocivos, protegendo suas plantas de doenças. E agora, a receita e o grande segredo. Pegue um balde de água sem cloro que tenha repousado. Adicione cerca de 1 litro de composto de boa qualidade, bem maduro. E agora, a mágica. Para potencializar o efeito de forma exponencial, precisamos de aeração, ou seja, saturação com oxigênio. Mergulhe um compressor de aquário simples no balde e deixe-o funcionando por 12 a 24 horas. É o oxigênio que causará um crescimento explosivo de bactérias aeróbicas benéficas. O chá pronto deve ter um cheiro agradável, como o de terra de floresta. Dilua-o em água na proporção de 1:10 e regue seus canteiros sem hesitação. Se o chá de compostagem é como um probiótico, então a nossa próxima receita é uma verdadeira bomba de energia para as suas plantas. Vamos falar sobre o famoso extrato de ervas, ou, como é também conhecido, fertilizante verde. E a melhor parte é que os seus ingredientes principais já crescem debaixo dos seus pés, e você provavelmente os considera apenas ervas daninhas. É uma verdadeira explosão de vitaminas para a sua horta, especialmente rico em nitrogênio e potássio. Os protagonistas deste coquetel são a urtiga e o confrei. A urtiga é campeã no teor de nitrogênio, essencial para o desenvolvimento foliar. Já o confrei é uma fonte riquíssima de potássio, necessário para a frutificação e para fortalecer a imunidade das plantas. Mas outras ervas daninhas também servem, como dente de leão, morugem ou quenopódio. Mas você deve estar a pensar: espera aí, este barril de ervas vai cheirar muito mal, espalhando o odor por toda a horta. E você estaria absolutamente certo. Mas nós conhecemos o segredo para evitar isso. Em vez de deixar a mistura apodrecer e fermentar por semanas, vamos preparar um extrato rápido e muito benéfico. Pegue um recipiente grande, como um barril. Encha-o com as ervas daninhas trituradas até cerca de 2/3 da sua capacidade. Cubra com água, preferencialmente da chuva ou previamente decantada, mas não até a borda. E agora, a nossa dica de ouro. Para evitar o cheiro desagradável,
Adicione ao barril qualquer preparado de EM. Micro-organismos eficazes, por exemplo, o Baikal EM1. Ele vai direcionar os processos para o caminho certo e, em vez de putrefação, obterá uma fermentação benéfica. Deixe em infusão por uma semana, mexendo periodicamente. O concentrado pronto deve ser diluído na proporção de 1:10 com água e regue diretamente na base das plantas. Hoje, vamos desmistificar algo que muitos consideram apenas um resíduo após um churrasco ou de acender a lareira: a cinza de madeira. Mas para a nossa horta, é um verdadeiro tesouro, especialmente em agosto. A solução de cinza é um auxílio rápido e eficaz para as suas plantas. Se a infusão de ervas é um estimulante de nitrogênio, a cinza é um complexo mineral completo. Não contém nitrogênio, mas é rica em potássio, fósforo, cálcio e cerca de 30 outros microelementos essenciais. O potássio ajuda os frutos a amadurecer e a ficarem mais doces, enquanto o fósforo é crucial para um sistema radicular forte, algo fundamental antes do inverno para plantas perenes. A receita é muito simples. Um copo de cinza peneirada para 10 litros de água. Mexa bem e deixe a mistura em repouso por pelo menos 24 horas, ou, idealmente, 48 horas, mexendo ocasionalmente. Esta solução não precisa ser diluída. Pode ser usada diretamente para regar as plantas na base. Mas atenção! Há um detalhe crucial, e peço-lhes que sejam extremamente cuidadosos. Nem toda a cinza é útil. É estritamente proibido usar cinza da queima de entulho de construção, madeira pintada ou tratada, aglomerado, MDF ou laminado. Ela contém metais pesados e toxinas. Também não é adequada à cinza de carvão ou da incineração de lixo doméstico, como plástico e revistas plastificadas. Use apenas cinza pura, proveniente da queima de lenha de árvores folhosas e coníferas ou de restos vegetais. A cinza correta é um presente inestimável, mas a errada é veneno para a sua horta. Prepare-se para conhecer o nosso ingrediente secreto, que vamos pegar emprestado diretamente da sua cozinha. Sim, estamos falando do fermento biológico comum, aquele que você usa para fazer pão. Você vai se surpreender, mas este produto simples é capaz de fazer verdadeiros milagres na sua horta. Mas há um detalhe importante aqui. A adubação com fermento não é exatamente um fertilizante no sentido clássico. Ele não é rico em muitos nutrientes. É, na verdade, um poderoso bioestimulante. Imagine que você não está apenas alimentando a planta, mas sim ativando no solo uma verdadeira fábrica de processamento de matéria orgânica. Quando o fermento entra em um ambiente quente e úmido, ele começa a se multiplicar rapidamente. Durante esse processo, libera substâncias que, como um despertador, acordam a microflora do solo. O resultado é que os micro-organismos benéficos intensificam a sua atividade, decompondo a matéria orgânica muito mais rápido e transformando-a em nutrientes prontamente disponíveis para as plantas. E mais, o fermento estimula um crescimento explosivo do sistema radicular. As raízes tornam-se mais robustas, ramificam-se com maior intensidade e absorvem os nutrientes e a água de forma muito mais eficiente. Agora, as proporções ideais para o nosso turboacelerador. Use 10 gramas de fermento biológico seco ou 100 gramas de fermento fresco. Dissolva-os em um pouco de água morna, adicionando 2 a 3 colheres de sopa de açúcar. O açúcar é o alimento deles, que serve de combustível para um arranque rápido. Deixe esta mistura descansar por algumas horas em um local quente para que o fermento acorde. Depois, dilua esta solução em 10 litros de água e utilize-a de imediato para a rega. Importante, esta solução só funciona em solo quente. Por último, a quinta e última receita. Esta é para os jardineiros mais pacientes e com visão de futuro. Este é um fertilizante de ação prolongada, capaz de atuar no solo não apenas por alguns meses, mas por um ano inteiro, ou até mais. Estamos a falar de um adubo feito à base de farinha de osso, ou, numa versão mais acessível,
de cascas de ovo. Se as adubações anteriores eram como sprinters, que proporcionam um efeito rápido, esta é uma verdadeira maratonista. A base deste fertilizante é o cálcio e o fósforo, presentes numa forma de lenta liberação. O cálcio é responsável pela força das paredes celulares, tornando as plantas mais resistentes a doenças e pragas. E o fósforo, como sabemos, é essencial para a energia e o desenvolvimento das raízes. Ao aplicar esta adubação em agosto, estará a fazer um investimento a longo prazo na saúde do seu jardim para toda a próxima estação. Mas para que este adubo funcione, os componentes precisam ser preparados corretamente. Simplesmente jogar as cascas na terra é quase inútil. Elas levariam anos a decompor-se. O segredo está em moer e ativar corretamente os componentes. Primeiro, junte as cascas de ovo, lave-as bem e seque-as completamente. Depois, asse-as no forno ou numa frigideira. Isso as tornará quebradiças. Em seguida, triture-as num moedor de café até obter um pó bem fino. Quanto mais fino, melhor. Este pó pode ser simplesmente espalhado pelos canteiros antes de revolver a terra. Ou, para acelerar o processo, despeje um copo deste pó em 1 litro de vinagre de mesa. Uma reação efervescente terá início. É o cálcio a transformar-se numa forma acessível para as plantas. Quando o borbulhar cessar, dilua este concentrado em 10 litros de água e regue as suas plantas. Temos aqui 5 elixires poderosíssimos. Prepará-los é só o começo. O verdadeiro desafio é saber como aplicá-los para extrair o melhor de cada um, pois cada um tem as suas particularidades. Existem 2 abordagens principais: aplicação na raiz e aplicação foliar. A rega diretamente na base da planta é a forma mais essencial de alimentar o seu cultivo. É assim que entregamos os nutrientes diretamente ao sistema radicular. O chá de compostagem, o extrato de ervas, a solução de cinzas e a levedura para fertilização funcionam excelentemente quando aplicados dessa maneira, pois nutrem não só a planta, mas também toda a vida microbiana e a fauna do solo. Por outro lado, a adubação foliar funciona como um verdadeiro pronto-socorro. As plantas são capazes de absorver nutrientes não só pelas raízes, mas também diretamente pelas suas folhas. Este é um método extremamente rápido para fornecer os elementos necessários quando a planta precisa de um reforço urgente. Para este fim, o chá de compostagem e o extrato de ervas, devidamente coados e diluídos pela metade, são excelentes. Lembre-se de pulverizar sempre de manhã cedo ou ao fim da tarde, para evitar que o sol queime as folhas. A solução de cinzas também pode ser aplicada foliarmente, especialmente se observar sinais de deficiência de potássio. O essencial é filtrá-la muito bem para não entupir o pulverizador. Mas e a dosagem? É orgânico, não faz mal, certo? Errado. Essa é uma das maiores falácias no mundo da jardinagem. No cultivo, existe uma regra de ouro. É melhor adubar de menos do que adubar em excesso. E essa máxima se aplica inclusive aos fertilizantes naturais. Vamos desmistificar um erro comum, principalmente entre os jardineiros iniciantes. Ao observar o efeito espetacular de, por exemplo, um biofertilizante líquido, tipo chorume de compostagem, a tentação é grande. Regar as plantas todos os dias e com fartura. O que acontece? Um excesso de nitrogênio. As plantas começarão a vegetar em excesso, ou seja, desenvolverão folhas e caules enormes, mas em detrimento dos frutos. Tomateiros vão brotar muitos ladrões, e pepineiros darão muitas flores masculinas, as chamadas flores macho, sem gerar frutos. Pior ainda, plantas superadubadas com nitrogênio ficam mais moles, com paredes celulares enfraquecidas, tornando-se um prato cheio para pragas como pulgões e diversas doenças. O mesmo princípio se aplica à cinza. Um excesso de potássio, por exemplo, pode inibir a absorção de magnésio e cálcio pelas plantas, levando a uma série de outros problemas nutricionais. Por isso, guarde esta regra simples e valiosa. Adubos líquidos
devem ser aplicados com um intervalo mínimo de 10 a 14 dias. Em agosto, com o crescimento ativo já mais lento, essa frequência é mais do que suficiente. Seu objetivo não é encharcar as plantas de nutrientes, mas sim oferecer um suporte suave, apenas para repor eventuais deficiências de elementos no solo. Aprenda a observar suas plantas. Elas mesmas darão os sinais do que precisam. E, um outro ponto prático importante, é como armazenar nossos elixires orgânicos. Nem todos podem ficar esperando a hora certa em um canto do barracão. Alguns precisam ser usados aqui e agora, enquanto estão no auge de sua atividade biológica. A esses produtos perecíveis pertencem principalmente o chá de composto e a solução de levedura para a nutrição. Neles, toda a força está nos micro-organismos vivos. Assim que você desliga o aerador no balde de chá de composto, as bactérias aeróbicas benéficas começam a morrer sem oxigênio. Ele precisa ser usado em poucas horas, no máximo, até o fim do dia. O mesmo vale para as leveduras. A atividade delas é intensa, mas dura pouco, então preparou a solução, e direto para os canteiros. Já a infusão de ervas e a solução de cinzas podem esperar. O concentrado de fertilizante verde pode ser armazenado em um barril com tampa por algumas semanas, diluindo-o e usando-o conforme a necessidade. O principal é não deixá-lo exposto ao sol. A solução de cinzas também não perde suas propriedades se ficar um dia ou dois. Quanto ao nosso maratonista, a farinha de casca de ovo ou a farinha de ossos, este é um produto seco. Pode ser preparado em grande quantidade e guardado em local seco, até mesmo por todo o inverno. Este é o seu estoque estratégico de cálcio e fósforo, que estará sempre à mão. O armazenamento correto é a chave para a eficácia dos seus fertilizantes. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular e, na verdade, bastante perigoso. Ele diz o seguinte: o orgânico é completamente seguro, impossível de causar danos. Isso não é totalmente verdade. Sim, os fertilizantes orgânicos são, de facto, muito mais suaves e seguros do que os químicos, mas também exigem uma abordagem sensata e cautelosa. Já abordamos os riscos da superalimentação com azoto proveniente de adubos líquidos de origem vegetal. Mas há outros aspectos a considerar. Por exemplo, o estrume fresco, não curtido. É também orgânico, mas ao aplicá-lo diretamente nas plantas, corre o risco de queimar as suas raízes devido ao elevado teor de amoníaco. Além disso, pode conter sementes de ervas daninhas e micro-organismos patogênicos. Ou vejamos as cinzas. Elas não só nutrem, como também alcalinizam o solo. Se o seu terreno já tiver um solo alcalino, a aplicação regular de cinzas pode ser muito prejudicial, tornando muitos micronutrientes indisponíveis para as plantas. E culturas como mirtilos ou hortênsias, que preferem solos ácidos, podem até morrer com a aplicação de cinzas. Até o inofensivo chá de composto, se for preparado incorretamente, sem aeração suficiente, pode transformar-se de um elixir num foco de bactérias anaeróbicas, ou seja, prejudiciais. Por isso, lembre-se, qualquer fertilizante, mesmo o mais natural, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, deve ser usado com perícia e para o fim a que se destina, compreendendo o que e por que está a fazer. O maior segredo que desvendamos hoje não está nas receitas em si, mas sim no que estamos a alimentar. Ao usar fertilizantes químicos, você alimenta apenas a planta. Ao criar infusões orgânicas, você nutre todo o ecossistema do seu solo. Bilhões de bactérias, fungos e micro-organismos que, juntos, criam a verdadeira e viva fertilidade. É um investimento a longo prazo na saúde do seu jardim. Você não está apenas a resolver o problema desta estação, está a tornar o seu solo mais rico e mais forte por muitos anos vindouros. As suas plantas ficam mais robustas, as colheitas mais saborosas e o seu trabalho mais eficiente. Portanto, agosto não é o fim da estação, mas o início de um novo ciclo. É o momento em que podemos, com gratidão,
devolver à terra a sua força, usando receitas simples, mas incrivelmente eficazes. Vocês viram que para uma colheita abundante não são necessários químicos caros. Tudo o que precisam já está ao vosso alcance. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se vos foi útil, apoiem o nosso canal com um like e uma subscrição para não perderem os novos segredos de uma horta saudável. E agora, uma pergunta para vocês. Que adubos orgânicos usam? Partilhem os vossos segredos e receitas comprovadas nos comentários. Vamos trocar experiências.